Olá, meu nome é Rita de Cássia Santana, sou acadêmica de enfermagem da Faculdade de Enfermagem FAENWER e hoje vou apresentar a proposta de comunicação intitulada Estresse Psíquico Relacionado à Pandemia da Covid-19 em Profissionais da Área da Saúde. A pesquisa tem como autores Maria Eduarda Alves de Albuquerque, eu, Rita de Cássia Santana, Jorge Van Silva de Medeiros Filho, Brenda Maria Tavares de Nascimento e também a participação do professor pesquisador e também responsável por esse projeto de pesquisa, Alcivando Nunes Vieira. Ao longo da apresentação serão dados foco nos tópicos de introdução, objetivo, metodologia, resultados, conclusão e, por fim, as referências bibliográficas que foram utilizadas. Os profissionais da saúde e trabalhadores que atuaram de forma direta ou indireta no enfrentamento da pandemia da Covid-19 estiveram, durante esse período de tempo, diretamente e constantemente expostos ao alto risco de adoecer pelo coronavírus. Isso se deu por uma série de fatores, como, por exemplo, a própria característica de heterogeneidade que compõe esse contingente de força de trabalho, fazendo assim distintas formas de exposição e contaminação pelo vírus, o qual gerou altos níveis de estresse psicológico e mental que foi sobrecarregado devido à superlotação hospitalar, jornadas de trabalho extenuantes e também a constante preocupação e medo com a infecção pelo próprio vírus, ocasionando assim altos níveis de estresse que foram deflagrados na forma de distúrbios psíquicos, como por exemplo ansiedade, depressão, transtorno do estresse pós-traumático, entre outros comportamentos negativos sociais, os quais influenciaram diretamente não apenas na saúde física e mental, como também na própria jornada de trabalho desses trabalhadores. Dessa forma, esse estudo busca analisar como se apresenta o estresse psíquico relacionado ao trabalho decorrente da pandemia da Covid-19 em profissionais da área da saúde. Trata-se de um estudo qualitativo do tipo corte transversal, o qual teve como população de estudos profissionais de saúde lotados nas unidades de pronto atendimento UPAs da cidade de Mossoró RN, que atuaram durante a pandemia da Covid-19. Como critério de inclusão, foram adotados todos os profissionais que estiveram efetivados desde o ano de 2019 e que permaneceram em suas atividades profissionais nos anos de 2020 e 2021. Como critérios de exclusão, foram excluídos os profissionais que estavam afastados devido a férias, licenças médicas ou outros motivos. A coleta de dados ocorreu através de entrevistas semi-estruturadas, as quais foram norteadas por um instrumento de coleta, que foi um roteiro previamente estruturado, o qual continha perguntas e questionamentos acerca das vivências profissionais dos trabalhadores da área da saúde. Ao todo, foram entrevistados 30 profissionais, sendo eles médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e farmacêuticos. E para a análise dos dados, o conteúdo das entrevistas foi submetido à análise de conteúdo de Bardão. Foi identificado que, apesar de existir uma proximidade temporal entre os fatos narrados pelas entrevistas e os momentos vivenciados na pandemia, houve uma boa adesão por parte dos profissionais, os quais demonstraram bastante interesse e disponibilidade em responder às perguntas. Ao todo, foram entrevistados 30 profissionais, sendo eles 11 enfermeiras, 14 técnicas de enfermagem, um farmacêutico e 4 médicos. A partir disso, foi feita a análise e saturação dos dados, no qual foram determinadas 3 características principais, sendo elas sentimento na pandemia, manifestação do estresse e válvula de escape, respectivamente. A primeira categoria, o sentimento na pandemia, está relacionada com todos os sentimentos que foram vivenciados pelos profissionais durante sua atuação naquele período. E conforme as respostas dos entrevistados, os sentimentos que mais foram deflagrados e que mais associados ao estresse psíquico foram a demanda de trabalho, o estigma social vivenciado e a carga emocional percebida, associado também com a sensação de falta de valorização do seu trabalho em razão da precarização dos vínculos trabalhistas. De leitos, insumos e EPIs acarretou uma maior exposição e risco de contaminação, a qual, associada à severidade clínica e alta letalidade da doença, gerou um sentimento de impotência e frustração perante o estado dos pacientes. Contra a morte também esteve muito presente durante as falas, pois, por se tratar de um grupo de alto risco da doença e de alto grau de infecção e contaminação pelo SARS-CoV-2, os profissionais encaravam diariamente o risco e a possibilidade de contraírem a doença. E esse temor estendia-se também para o medo de propagar o vírus para seus familiares, o qual ampliou esse sentimento de angústia, principalmente devido a muitos deles terem parentes pertencentes aos grupos de risco da doença. O preconceito também esteve muito presente durante as falas dos participantes, os quais relataram como eram segregados, principalmente durante o uso de serviços em geral, como por exemplo Uber, mercados, comércio, dentre outros. A
A segunda categoria, intitulada Manifestação do Estresse, diz respeito a todas as formas como o estresse foi manifestado pelos participantes durante o seu período de atuação na pandemia da Covid-19. O trabalho sobre circunstâncias desafiadoras gerou não apenas desconforto neles, mas também diversos estudos específicos que se manifestaram através de quadros de depressão, ansiedade, irritabilidade e fadiga, entre outros. Conforme as falas, a sobrecarga de trabalho foi relatada como a principal causadora dessas condições. Na ocupação dos hospitais, os profissionais tiveram que atender um quantitativo de pacientes muito maior do que o habitual em um período de tempo muito curto, o qual gerou sobrecargas de trabalho e jornadas cada vez mais cansativas e extenuantes. A incessante cobrança por parte dos servidores, supervisores e gestores do setor gerava um sentimento constante de esgotamento e insuficiência. A carência de EPIs, como por exemplo máscara de proteção, gorros, capotas, entre outros EPIs necessários para a proteção dos profissionais durante esse período de atuação, bem como também o risco de surgimento de novas variantes relacionadas à inexistência de uma vacina na época, contribuiu para esse estresse, o qual foi intensificado devido à falta de respeito e consideração pelas medidas de proteção contra o vírus por parte da população na época. Falta de respeito para com aqueles que estavam doentes, também com os próprios profissionais que estavam atuantes na área, somado ao descaso dos entes e poderes públicos em relação às condições de trabalho, falta de condições adequadas, repercutiu na saúde desses profissionais, marcando através de sentimentos como, por exemplo, revolta, desamparo e desrespeito. Que os profissionais sentem-se desamparados frente ao cenário de constantes incertezas e desafios. Uma categoria intitulada válvula de escape refere-se a todos os mecanismos utilizados para reduzir ou aliviar o estresse decorrente da situação durante a pandemia. Neste tópico, o bem-estar e a segurança de seus familiares foi relatado como o principal tranquilizador, além de outros fatores como, por exemplo, o convívio no lar, crenças religiosas, práticas integrativas, bem como também outros fatores que auxiliaram na redução dos sintomas decorrentes do estresse do trabalho. Atividade física, música, terapia e práticas integrativas, como por exemplo a auriculoterapia, também auxiliaram durante esse período e foram relatados como auxiliadores nesse processo. Além do mais, o movimento de vacinas também colaborou para a redução desse estresse, sinalizando assim um avanço no combate à doença e uma melhora no quadro clínico dos pacientes. Citado principalmente pela categoria de enfermagem, também foi descrito como um importante redutor do estresse, pois, ao prestar um atendimento de qualidade capaz de auxiliar na melhora clínica e também na cura dos pacientes, reduziu-se o estresse, gerando assim um sentimento de alegria e satisfação para com seu trabalho. Dessa forma, o estresse relacionado ao trabalho em profissionais da saúde que atuaram durante a pandemia da Covid-19 foi expresso principalmente devido à impotência frente à doença associada às condições de trabalho precárias e também à falta de medidas devidamente efetivas para a debelação da doença, associada à constante preocupação em contrair e ser fonte de contágio para a própria família e os pacientes. As principais estratégias para lidar com o estresse foram citados o convívio com a família, sendo esse o principal colaborador para a diminuição desses sintomas, a prática de atividades físicas e também a prática de atividades integrativas e complementares de saúde, como a auriculoterapia, por exemplo. Observado também que houve por parte de alguns profissionais a incapacidade de reconhecimento do próprio estresse, o qual, uma vez, ao citar sintomas referentes ao estresse psíquico, como por exemplo ansiedade, fadiga, depressão, entre outros aspectos negativos, os mesmos não correlacionaram com manifestações do estresse decorrente do trabalho, tiveram uma incapacidade. Evidencia que, ao não reconhecer os próprios sintomas psíquicos do estresse decorrente do período da atuação durante a pandemia, os profissionais incorrem grave risco de negligenciar a procura por serviços especializados que estejam capazes de promover as melhores condições de lidar com os sintomas e adversidades inerentes desse período, ameaçando assim a sua saúde física e mental e também a promoção da saúde do trabalhador, profissionais esses que tiveram que lidar com uma realidade extremamente dolorosa, a qual muitas vezes foi silenciada, sem um sentimento de esperança. Essas foram as referências bibliográficas utilizadas durante a pesquisa. E muito obrigada pela atenção.